A arqueologia, mais uma vez, provando, né, revelando aqui histórias bíblicas, relatos da Bíblia, e que se tem achados arqueológicos revelando de fato essas histórias. Né? Então, segundo dia 1º de junho, Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Aqui na Bíblia, nesses dois capítulos aqui do livro de Isaías, fala a respeito de um cerco que aconteceu do rei assírio, né? Senaqueribe. Ele invadiu várias cidades fortificadas, né? E também vilarejos, e ele cercou Jerusalém. E de uma maneira tremenda, o exército de Senaqueribe foi derrotado, né? E o que aconteceu não foi a ousadia de Ezequias, mas sim o anjo de Deus foi quem destruiu o exército de Senaqueribe, né? E isso aconteceu em 701 a.C., né? Senaqueribe ele atacou Judá e há relatos, né? Existem relatos que ele invadiu várias cidades fortificadas, ele destruiu ali vilarejos. E ele mesmo, Senaqueribe, foi encontrado, né, foram achados documentos em que o próprio Senaqueribe fala dessa invasão. Então não é uma história apenas que a Bíblia relatou, mas, de fato, uma história real, né? Existem outros achados que revelam que essa história realmente foi verdadeira. Então, olha o que diz lá. Sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. No palácio de Senaqueribe, em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laquis, na Judéia, cobrindo as paredes de uma sala central do palácio com representações em alto relevo de seu cerco e batalha contra a cidade, né? Então isso aqui foi um achado que confirma que de fato o que a Bíblia falava, a história que ela relatava, de fato ocorreu. E escavações também recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa destruição da cidade que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. Mas Jerusalém foi miraculosamente poupada. Senaqueribe pôde vangloriar-se apenas disso. Olha o que ele diz. Quanto a Ezequias, o judeu, eu encerrei em sua cidade como um pássaro em uma gaiola. E não há descrição de uma destruição de Jerusalém no período assírio, nem relatos sobre cativos sendo levados à escravidão. De fato, Jerusalém foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou seu povo, como Isaías havia predito. O que Isaías disse? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É interessante que somente Laquis tenha sido preeminentemente representada em Nínive, a capital síria. Não foram encontrados registros de Jerusalém nas paredes do palácio. Senaqueribe podia orgulhar-se apenas de que havia derrotado Laquis, né? A prova final entre o Deus do céu e os deuses assírios foi demonstrada na libertação do povo de Deus. Ele viu os atos de agressão da Síria e ouviu a oração de Ezequias. Deus age na história. E a aplicação de hoje como é que você pode se lembrar de que o Deus que tão miraculosamente libertou Israel naquele tempo é o mesmo Deus a quem você ora, em quem você confia e em quem você depende? Olha que coisa tremenda, gente. O mesmo Deus que livrou Israel naqueles dias, que fez milagres e colocou um anjo de Deus para lutar contra os exércitos, né? Foi mais de 180 mil soldados morreram. Ele é o mesmo Deus que cuida de você e que tem um plano para a sua vida, né? Esse é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus, esse é o único e verdadeiro Deus. E ele tem um plano especial em nossa vida. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença de Deus.